Bom, gente, boa tarde. Eu queria primeiro, né, agradecer a presença de todo mundo e agradecer a Cris e a Ana pelo convite, né, e pela possibilidade de estar participando, né, dessa grande conspiração, né, que eu acho que é assim que está todo mundo meio se colocando, né? Bom, hoje a gente vai ter agora de tarde também duas falas, né? Então a primeira é do Vinícius Espressigo e a segunda é do Juliano Peçanha. Eu vou apresentar os dois, né? E aí o Vinícius faz a fala dele e depois o Juliano entra. E aí a gente abre para conversa, né? Então vamos lá, né? O Vinícius Espressigo é professor adjunto do Departamento de História da Arte da Unesp e é doutor pela ECA USP e, como parte do seu doutorado, ele foi pesquisador visitante no Royal College of Art. Ele foi também curador associado ao Fórum Permanente, que é o Fórum Permanente de Museus, né? Não sei se todo mundo conhece, né? E da Associação Cultural Vídeo Brasil. O foco da sua pesquisa é o estudo das exposições, tendo se concentrado nos últimos anos nas mega exposições periódicas de arte contemporânea, né? Realizou pesquisa de pós-doc, né, no Centro Interdisciplinar de Semiótica e Cultura, da Cultura e da Mídia, na PUC, com uma passagem, né, pela Alemanha, pelo também Instituto Interdisciplinar de História e Antropologia, em Berlim. Deixa eu ver. Bom, e dentre as várias passagens aqui de currículo, né, contribuiu para textos publicados na Bienal, em livros da Bienal na Alemanha, né? É isso? É que tem o alemão, você vai me permitir aqui não tentar, né? Mesmo os títulos, mas não tentar falar, porque vai ficar muito vergonhoso, né? Bom, acho que é mais ou menos isso, né? Com passagens de Inglaterra, França, né? Falas em... bom, vamos lá. E o Juliano Peçanha, né, que é escritor, autor e ensaísta, fez Direito e Filosofia e é mestre em Psicologia pela PUC de São Paulo, né? Recebeu o prêmio Nascente da Abril e da USP em 97, é autor da trilogia Sabedoria do Nunca, Ignorância do Sempre e A Certeza do Agora, né? E foi textos que foram recentemente publicados, né, com o título de Testemunho Transiente pela Cosac Naif e que recebeu o prêmio da PCA recentemente, né, de crítica. Então sejam bem-vindos, né? A palavra é de vocês. Eu agradeço a Cris, Mariana, pelo convite, por todo o cuidado com os contatos, foi sempre muito bem acompanhado aí durante a preparação do evento. Para mim é um prazer participar, já participei de vários outros encontros organizados pela IMB, mas esse é uma ocasião especial para mim de poder falar, então, sobre objetos, sobre esses objetos especiais, são os cavaletes de vidro desenhados pela Lina Bobardi, objetos que agora há pouco tempo retornaram aos nossos olhares. Acho que vale a pena lembrar, né, todos devem saber, mas o atual diretor artístico do MASP, Adriano Pedrosa, ele resolveu recuperar, voltar às origens do museu, projetado pela Lina Bobardi como uma estratégia curatorial, e parte do programa que ele vem adotando para o museu, pelo menos no último ano, foi a recuperação dos cavaletes de vidro, recuperação desse projeto tipográfico da Lina Bobardi, que a gente tem aqui uma imagem. Eu não pretendo aqui discutir propriamente o projeto curatorial do Adriano e os seus significados, mas eu gostaria muito mais de levantar algumas questões e apresentar uma metáfora. A questão principal para mim é que
Hoje, quando nós visitamos o MASP, nós não estamos mais diante do projeto original da Lina, como parece ser a intenção desse curador. Na minha opinião, a gente está muito mais diante de um ato de rememorar. Esse ato de rememorar se refere muito menos ao objeto e mais à distância histórica que nos afasta desses objetos. Esse passado, né, que os cavaletes parecem condensar na sua memória, né, os objetos, no caso dos cavaletes, são os objetos que estão vivendo uma vida póstuma, uma vida que tenta ser recuperada. Esses objetos já não são mais lembrados como tal, da mesma forma que as pessoas que de fato visitaram o chamado MASP da Lina Bobardi. Esse passado foi, durante o decurso do tempo, sendo soterrado por várias camadas de discursos, várias camadas de transformações que o museu foi sofrendo. E hoje, na minha opinião, a gente não pode mais, não consegue alcançar essa origem como quer o curador. A gente poderia, no máximo, nos voltar para a distância histórica que nos separa da apresentação original desses objetos. E nesse sentido, então, os cavaletes de vidro se apresentam aos nossos olhares, mas não mais como tal. Nesse sentido, que eu queria colocar essa metáfora, e a metáfora seria, então, da gente olhar para essa imagem, não mais, então, como uma expografia da Lina Bobardi, mas como no sentido ou na percepção das ruínas do Museu Moderno. Essa é a minha proposta que eu gostaria de colocar aqui e discutir com vocês hoje, né? Então, olhar para essa imagem para mim, reflete uma estratégia da Lina de transformar o Museu Moderno em uma tábula rasa, né? Por que ela faz isso e quais os significados desse gesto curatorial? O sentido principal disso é que a Lina, a trajetória dela, a trajetória de muitos dos imigrantes que vieram para o Brasil após a guerra, é marcada por esse trauma deixado pela experiência moderna, né? Esse trauma não é só entendido como um trauma da guerra, mas um trauma de toda a experiência de um passado da modernidade, um passado que inicia, né, com a história colonial, com a história depois com os impérios do século XIX, toda uma história que vai culminar nessa grande guerra. Então, não é só um trauma deixado pelos conflitos, mas um trauma deixado por toda a experiência moderna. E como que a Lina reage a esse trauma, na posição de quem precisa recuperar uma tradição europeia para um museu que ia ser instalado na cidade de São Paulo. Na minha opinião, ela recupera uma estratégia das vanguardas históricas, né? Qual era essa estratégia? As vanguardas históricas se apropriavam de uma ideia de que era possível uma destruição positiva, né? Como seria isso? Eu acho que a Lina propõe justamente a possibilidade de destruir o Museu Moderno, mas de uma maneira que ainda preserve a essência desse moderno, preserve a ideia de uma tradição. Muitos poderiam questionar, por exemplo, não só em relação à Lina, mas em relação a muitas das vanguardas históricas, principalmente o dadaísmo, que fizeram propostas de destruição, né, criativa, porque, de fato, nenhuma desses artistas e nenhum desses propositores chegaram, de fato, a destruir as suas próprias obras ou a tentar destruir acervos ou a pregar verdadeiramente a destruição de acervos no sentido prático, né, realizar essas propostas vanguardistas. Por um sentido que, no fundo, eles entendiam que essa destruição, a possibilidade de uma destruição, ela dependia também da preservação da tradição a qual eles estavam se opondo. Então, esse anti-historicismo das vanguardas históricas e o anti-historicismo da Lina Bobardi, de certa maneira, é um anti-historicismo que vai lidar com a memória, que vai lidar com o passado e vai lidar com a tradição de alguma forma. Nesse sentido, eu queria recuperar aqui um texto um pouco marginal da produção do filósofo alemão Walter Benjamin, que é um texto que chama O Caráter Destrutivo. E justamente nesse texto que o Benjamin vai falar, tem um outro texto mais conhecido dele, que é
Pobreza e Experiência, onde ele fala também, inclusive ele cita alguns exemplos de caracteres destrutivos, segundo ele, mas esse é um texto mais interessante, onde ele fala um pouco mais dessa ideia de uma destruição positiva. Então, o que seria, segundo ele, esse caráter destrutivo? O caráter destrutivo não vê nada de duradouro para ele, né, para o Benjamin. No seu desejo de destruição, o que existe, ele converte em ruínas, mas não por causa das ruínas, mas por causa do caminho que passa através delas. Ou seja, a destruição aqui não é uma destruição no sentido de aniquilação, de como fala, esquecimento de uma tradição, mas é uma destruição dessa tradição no sentido de você recuperar essa tradição com a possibilidade de se criar algo novo. Você não consegue criar algo novo se você não tem essa memória, se você não tem esse encontro com o passado. E o que decorre dessa possibilidade que o Benjamin coloca como uma destruição positiva é que essa modernidade, né, no seu caráter destrutivo, ela se transforma em um movimento de eterna passagem. Você está sempre em um limiar. E esse limiar carrega em si sempre uma tensão dessa ambiguidade, justamente, entre o passado e o presente, entre a herança e a modernidade, entre a destruição e a criação. Você está sempre nesse momento de uma certa tensão, uma certa ambiguidade, que, segundo ele, nunca é resolvida completamente. E o grande exemplo que ele dá desse caráter destrutivo é justamente a arquitetura moderna, a arquitetura em vidro, né? Se a gente imaginar, tanto no museu do século XIX, quanto nas residências onde vivia esse homem burguês, que ele chamava de homem estojo, né? Estojo porque o estojo ele é todo revestido na sua parte interna de veludo, nesses revestimentos mais luxuosos. Ele vai dizer que é esse mundo do século XIX, esse mundo do homem estojo, que está sendo destruído por essa modernidade. Então a modernidade está abrindo, né, como ele fala, esse caráter destrutivo, que converte tudo em ruínas para abrir espaço. Ele abre espaço, ele destrói a casa desse homem burguês e cria uma nova casa, um novo espaço, que é um espaço aberto. A casa de vidro, né, recoberta de vidro, desse homem da arquitetura moderna, é uma casa onde os espaços são livres, né? Essa casa é quase um estado de passagem entre a moradia e o trânsito, né? Tanto que da arquitetura moderna a gente percebe também, né? Ele mesmo vai confundir muitas vezes alguns espaços, algumas arquiteturas com funções distintas, mas com formas iguais, por exemplo, como as grandes galerias e as residências modernas, todas elas têm essa mesma arquitetura em aço e vidro. Então, o trabalho da Lina nessa chave de compreensão, ela não é só um ataque ao passado, uma maneira historicista de enfrentar uma tradição, mas também é uma forma de rememorar esse passado, né? Não é à toa que, no fundo, ela tem uma coleção, né, dentro desse museu, uma coleção de arte antiga, uma coleção clássica, a gente até poderia dizer. E o que ela faz é reviver, então, essas obras, né? As obras, elas têm uma vida póstuma, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, né? Quando a Lina traz esses objetos, tem também uma história pregressa antes de vir para o Brasil, e esses objetos trariam, então, em si, consigo, uma memória que é intrínseca, né, uma experiência, e eles vivem aqui, então, nesse museu, criado pela Lina, uma vida póstuma. E eles se assemelham, né, isso na metáfora que eu estou aqui apresentando, eles se assemelham, então, como fantasmas, né? Há uma certa fantasmagoria nessa imagem, onde essas obras de arte habitam essas ruínas, quase como que flutuando no espaço, né? Então, retomando um pouco dessa questão da ambiguidade que ele coloca, e o próprio Museu de Arte vive essa ambiguidade entre o presente e o passado, né? E eu cito ele novamente, né? O museu, por um lado, ele tem sempre essa tendência de voltar-se para trás e deixar-se impregnar pelo passado. E, por outro, na sua relação com lojas de departamento, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso,
em que o acúmulo de obras de arte as aproxima das mercadorias, que, quando oferecidas ao transeunte em grandes quantidades, despertam neles a ideia de que uma parte delas deveria lhe caber, né? Então, aqui ele faz uma analogia dentro dessa ambiguidade, uma analogia entre o museu e as lojas de departamento, né? De novo, as arquiteturas são muito próximas, e há também esse dado sempre da relação entre a tradição e o presente, né? Para o Benjamin, essa ideia de que as lojas de departamento apresentavam mercadorias em grandes quantidades, que as pessoas que passavam por ela, né, por essas galerias, não sei se todos aqui têm a referência, mas principalmente nesse momento em que ele trabalha no livro das passagens, ele está falando dessas galerias que são construídas em Paris, né, principalmente na Paris no século XIX, quando ele escreve sobre isso já nos anos 30, ele está falando de galerias que já estão deixando de existir, ele está falando desse espaço de exposição, esse espaço de visibilidade, onde as mercadorias estão ali à mostra e que algo daquilo deveria lhe pertencer. E ele faz uma analogia com o museu. Então, o museu, da mesma forma, coloca esses objetos em um sentido que nós podemos ter a impressão de que aquela tradição nos pertence de alguma forma, de que aqueles objetos nos pertencem de alguma maneira. O que é curioso do Benjamin é que ele está falando também de uma questão que é um tanto anacrônica, né? Ele vai falar na obra mais célebre dele, que é a obra sobre a reprodutibilidade da obra de arte, desse papel que a obra de arte carrega enquanto ela está vivendo um estágio de transição, né? Um estágio de transição, segundo ele, de um ambiente de imagens de culto para um ambiente de imagem disponibilidade, que é esse ambiente do século XIX, dos museus, das vitrines, que a gente poderia entender que é um ambiente de imagens que a gente tem aqui nessa fotografia da expografia da Lina, né? Segundo ele, o Benjamin vai reclamar o exemplo da Madonna Sistina de Rafael, né? Como ele vai falar então que essa obra tem um valor artístico, que seria esse valor de transição entre o valor de culto e o valor de disponibilidade. Segundo Benjamin, por exemplo, essa obra do Rafael, e ele se pergunta, né, como poderia o Rafael, um pintor um grande mestre, ter feito uma pintura, não sei se todos conhecem, uma pintura onde a Madonna está atravessando algumas cortinas. Essa pintura, segundo ele vai fazer uma pesquisa e descobre que a pintura havia sido feita para uma igreja em Piacenza e para uma ocasião muito específica, era a ocasião de um enterro, um funeral de um papa. Ou seja, ele está entendendo que aquela obra tinha um lugar dentro dessa igreja, né? Ela toda estava voltada para uma experiência de culto, uma experiência religiosa. Quando essa obra é retirada dessa igreja em Piacenza e vai para a Galeria dos Grandes Mestres em Dresden, né, e se torna um dos exemplos um exemplo de uma obra-prima, né, consagrada pela história da arte, consagrada também por um discurso museográfico da própria Galeria de Dresden, essa obra-prima deixa de ter esse valor de culto e passa a assumir um outro valor, que também é anacronicamente o valor de culto, mas um culto agora às obras de arte. Então seria um culto à obra de arte. Perderia essa aura que ela tem, uma aura mística, mas ganha uma outra aura através desse valor artístico. Mas para ele esse valor artístico é um valor transitório. Ele acha que esse valor que a obra de arte tem dentro do museu, ele vai se perder de alguma maneira com as novas imagens reprodutíveis que estão surgindo, principalmente a partir do cinema, mas também com a reprodução das obras de arte em grande escala. A própria imagem dessa Madonna Sistina, do Rafael, ela é reproduzida em gravuras, em diversos objetos. Era muito comum no início do século XX, as casas eram uma obra tão conhecida que as casas tinham, por exemplo, objetos de porcelana com essas imagens gravadas. E para ele, um complexo expositivo que vai assumir um papel de destaque no século XIX, à frente dos museus,
para criar esse valor de exposição seriam as grandes mostras universais, né? Para ele, nessas mostras universais, as obras de arte desprovidas de sua aura são exibidas já na condição de uma mercadoria. E eu cito: as exposições universais são lugares de peregrinação ao fetiche da mercadoria. Elas idealizam o valor de troca das mercadorias. Criam um quadro no qual seu valor de uso passa para segundo plano e inauguram assim uma fantasmagoria a que o homem se integra para divertir-se. Essa ideia de fantasmagoria para o Benjamin é muito importante, porque é aí que ele explica um pouco melhor essa transfiguração que se dá para criar um valor de exposição e como esse valor de exposição vai criar uma nova imagem de culto, um novo ambiente de culto, que não é mais o culto religioso, mas o culto à mercadoria. A fantasmagoria, segundo ele, é essa capacidade que a exposição tem de transformar o valor de uso, né? E o que seria o valor de uso desses objetos, né? O valor de uso de um objeto artístico é justamente esse valor que eu falei, que é o valor dessa memória agregada ao objeto, né? Toda a vivência, e havia essa ideia no século XIX, de que esses objetos, né, uma ideia que vem do animismo, de que os objetos também possuem vida, então, e com essa vida póstuma dessas obras de arte dentro dos museus, esses objetos carregariam consigo uma memória, né? Mas o Benjamin acha, né, a partir do momento em que os museus também perdem esse espaço de protagonista no século XIX e essas grandes mostras universais vão tomar o seu lugar, ele entende que com isso, esse valor de uso dos objetos, essa memória dos objetos é relegada para segundo plano. E o que acontece com isso? O valor de troca, que seria o valor econômico que essas obras a princípio teriam, elas sofrem uma transfiguração, e através dessa fantasmagoria que ele está dizendo, essas obras passam novamente a ser adoradas, né? São adoradas enquanto mercadorias, né? E são adoradas através de uma ideia que ele vai dizer que é uma ideia que ele recupera de Marx, a ideia do fetichismo da mercadoria, né? Então esse feitiço, esse encanto que as mercadorias conseguem criar em nós. E aqui por isso um pouco que eu falei, né, logo no início, que essas imagens, esses cavaletes seriam objetos que estão lá, né, sempre à disposição dos nossos olhares, mas também são objetos que demandam esses olhares o tempo todo. Esse que é o ambiente de exposição que o Benjamin está descrevendo, né, ali no início do século XX, mas quase sempre se reportando ao século XIX, né? Ele está falando justamente desses objetos que são desacralizados da sua aura de culto, mas que ganham uma nova aura e passam a ser adorados enquanto mercadorias. E a obra de arte tem um caráter mais excepcional ainda, né? Principalmente nos dias de hoje, até mais do que na época quando Benjamin escreveu isso, porque são obras que dificilmente são adquiridas pelas massas. Então, se ele já estava falando isso sobre as mercadorias nas vitrines, sobre as mercadorias colocadas nessas grandes exposições universais, né? Ele dizia que as grandes massas não tinham acesso econômico a essas mercadorias, mas poderiam adorar essas mercadorias através da sua exposição. A obra de arte é um objeto, né, que depois Guy Debord vai falar nos anos 60, a obra de arte é a mercadoria vedette, essa mercadoria de fato que simboliza essa transfiguração, essa fantasmagoria, essa impossibilidade mesmo de que o objeto seja adquirido, de que a gente possa ter acesso ao seu valor de uso, e o valor de troca é transfigurado então nesse valor de culto, nesse valor de exposição. E eu encerro, então, com também uma citação do Benjamin, quando ele fala, né, dessa questão dos objetos adquirirem essas funções mágicas, e as massas enfeitiçadas passam, então, a cultuar as mercadorias, né? Nas palavras dele, as exposições foram a escola superior na qual as massas, excluídas do consumo, aprenderam a empatia pelo valor de troca. Tudo olhar, nada tocar.
Agora, tentando então recuperar e voltar, né, depois dessa volta, essa recuperação então da origem dos museus e da origem desse valor de exposição no século XIX, tentar voltar um pouco para o MASP da Lina, aonde ela, a meu ver, vai entender essa condição da obra de arte no mundo moderno, né? Ela sabe que a obra de arte não possui mais esse valor de culto, tampouco ela tenta recuperar a ideia de um museu do século XIX, que seria recuperar a memória dessas obras, né? Eu até acho que, da maneira como ela apresenta, muito pelo contrário, toda a memória pregressa, o passado dessas obras, o significado que elas poderiam ter tido nos seus locais de origem, não são recuperados pela Lina. Eu acho que isso é feito também intencionalmente. Então, essas obras são colocadas ali, a meu ver, como esse objeto para ser adorado pelos olhares do grande público. E ela percebe isso, né? Num texto onde ela vai falar, justificar o Museu de Arte de São Paulo, ela diz sobre essa sobrevivência, então, das obras de arte dentro desse museu moderno, ou quase pós-moderno, antes do termo surgir, né? Que seria o MASP. Nas palavras dela, os milhares de visitantes dos sábados e domingos olham um quadro com os mesmos olhos com que olham uma vitrine em liquidação. Então, a Lina, ela está muito ciente da condição da obra de arte, né? Disso que é uma vida póstuma da obra dentro do museu. E consciente também na condição que essa obra teria enquanto mercadoria fetichizada, né? Porque ela também não está imaginando, ou também propõe muito pouco, embora o MASP pudesse ter uma vocação didática, como muitos museus que foram criados no Brasil e também na América do Norte tinham essa vocação didática de formação do público para a sensibilidade moderna, principalmente, ou para a apreciação da obra de arte. Mas nessa declaração dela está muito claro que não é isso que ela está pensando para o museu, que ela está pensando que essas obras estão ali para serem simplesmente vistas, né? Elas reclamam o olhar do público, né? Segundo também um pensador bastante atual, Didier Huberman, essas obras olham para o público também de alguma forma, mas elas estão ali para serem olhadas como um objeto qualquer, né? Como um presunto, digamos assim, qualquer coisa. E essa constatação da Lina parece ser um pouco desconfortante, porque ela transforma, então, essas ruínas, nessa metáfora que eu tentei apresentar aqui, algo como se fosse um espaço onde estamos presos. Estamos presos, então, nessas ruínas, assombrados por essas obras, por esses fantasmas, por essa vida póstuma desses objetos, porque eles já não nos dizem mais nada, né? Como a gente pode... só podemos olhar para essas imagens, e nesse sentido, esse limiar, essa proposta que o Benjamin tinha de que esse museu poderia ser um lugar de passagem, parece estar um pouco condensado, quase como uma prisão. A gente perde, nesse sentido, quando a Lina faz esse tipo de afirmação, sem a mesma reflexão que o Benjamin tinha sobre as imagens, que essa ambiguidade ainda estava ali presente, que ela poderia ser recuperada de alguma maneira, da maneira como ela coloca, a gente se sente um pouco preso a esse espaço. Aí a gente perde a ideia de que o museu, de que essas ruínas poderiam ser um limiar, um lugar de passagem e, de fato, de criação de algo novo, né? Isso se perde, de certa forma, aqui nessa colocação, e poderia se perder, isso a gente pode conversar talvez no debate, se perde também com a retomada dessa expografia pela direção atual do MASP, né? A partir do momento em que não há essa problematização do que significa recuperar não só essas obras no contexto atual, mas também o que significa recuperar essa expografia no contexto atual, que hoje a gente pode olhar também para esses objetos, não só para as obras de arte, mas também para os cavaletes, enquanto objetos fetichizados, da mesma forma que acontece com as obras de arte. A gente poderia também olhar para essa expografia, né, como eu disse no início, como algo que está distante da gente, como algo que já não pode mais ser apreendido da mesma forma, né. Outro filósofo contemporâneo vai falar, Giorgio Agamben, vai falar que a gente não deve
olhar para a origem de um fato histórico quando queremos recuperá-los, mas precisamos olhar, então, para essa distância que existe entre o objeto e a sua origem, né? Justamente, segundo ele, fala, a gente deve atentar muito mais para as sombras que o presente projeta sobre o passado, né? E não sobre o passado propriamente dito, né? De novo, né, essa figura um pouco da fantasmagoria. Então, enfim, né, qual a possibilidade, né, pode ser um pouco angustiante até esse sentido de que nada pode ser feito. Então, se as obras de arte estão fetichizadas, se essa de fato a condição delas no nosso mundo contemporâneo, então, enfim, qual possibilidade temos ainda de uma crítica? Porque que poderíamos retornar a essas origens no sentido de tentar recuperar algo para o presente, né? E a proposta é justamente o que seria possível, acho, a meu ver, pensar nesse caso, é justamente a proposta, né, ou a ideia de que esses objetos ainda carregam em si essa memória, ainda carregam em si algumas temporalidades que se reconectam com o presente, né? E como fazer isso? Esse é o grande desafio para o Museu Moderno. O Benjamin vai dizer, então, que a importância do historiador e por que o historiador deveria atuar ainda repensando o passado, né, segundo ele, escovando a história a contrapelo, é justamente a possibilidade que esses objetos, que essa temporalidade, que essa memória que os objetos guardam em si, eles podem ser recuperados no presente, mas no sentido não de reviver esse presente como de fato ocorreu, né? Mas não reviver o passado de fato como ele ocorreu, mas reviver o passado de maneira em que ele possa despertar no presente esperanças que foram esquecidas, né? Então, a minha proposição um pouco mais otimista, eu acho, até do que a leitura que eu fiz do projeto expográfico, da sua recuperação, que eu vejo com olhos bastante assim, sem muito uma possibilidade de que eles contenham em si uma possibilidade de repensar esse estatuto da obra de arte, estatuto da imagem, até poderia dizer, no contexto atual, seria essa possibilidade, então, que a gente teria de reviver, rememorar esse passado, reviver a vida dessas imagens, reviver a vida dessas obras, poderia até dizer reviver os cavaletes de alguma forma, mas não na recuperação deles enquanto tal, enquanto na forma em que eles de fato ocorreram, ou pelos motivos pelos quais eles foram produzidos, né? O cavalete, assim como as obras, ele já perdeu o seu sentido original, né? Resgatar os cavaletes agora como display, ele não faz tanto o sentido que ele... não é o mesmo sentido que ele possui, que era o sentido que ele possuía nos anos 60. Então, a minha proposição aqui era muito mais de uma leitura ou de uma tentativa de entender isso, né, de propor algumas questões que a gente possa debater na sequência, de como, então, reconectar a memória que esses objetos, né, cavaletes e obras de arte teriam, de se reconectar com a história do presente, né, como reviver ou lidar com a vida póstuma dessas imagens nos dias de hoje. É isso. Obrigado.